Deus é bom em todo tempo. O Senhor é bom e misericordioso. E o meu coração está alegre. Que palavra linda, né? E o Senhor falava no meu coração fortemente. Como é difícil a gente liberar perdão. É um ato de dificuldade, né? Nós, seres humanos, temos. Mas se nós declararmos com todo o nosso coração e dizermos para o Senhor, Senhor, eu preciso que a sua bondade, que a sua misericórdia me alcance. Eu preciso ser diferente, eu preciso ser transformado. Eu preciso entender, ó Pai querido, todos os atributos do seu caráter, Pai querido. Eu preciso viver tudo isso. E se nós entendermos isso, nós vamos viver completamente o perdão, né? Não só para nós, como pessoas que estiverem ao nosso lado, porque nós vamos ser livres. Quando nós perdoamos, nós somos livres. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler uma palavra com você, que o Senhor
de manhã cedo. E eu pensei comigo, eu não vou lembrar desse sonho, né? E talvez foi um sonho, uma visão que eu tive, eu não ia lembrar, depois tirei que eu não ia lembrar. De manhã cedo, quando eu acordei, eu botei o pé no chão, o Espírito Santo falou para mim, agora ajoelha e declara que você perdoou. Começa a dizer, fulano de tal, eu te perdoo porque você me machucou. Eu te perdoo porque você machucou a minha família. Você me abandonou a minha casa. Você feriu a minha filha. Você feriu as minhas crianças. Você machucou o meu esposo. Você me machucou. Mas eu te perdoo. Meu querido, eu falava, e eu chorava,
grande, a ponto de eu estar em algum lugar, e eu ir lá, e a pessoa me machucar, e Deus falar para mim, vai lá, pede perdão. Eu falei, não vou pedir, não. Ela que me machucou. Aí ele começa a falar para mim, começa a me arder no meu coração, não é sobre isso, não. Não é sobre isso, é sobre quem está disponível a obedecer. É sobre quem está disponível a obedecer. É sobre quem está disponível de destruir esse trono de Leviatã, que fica querendo tomar a sua vida, que fica querendo dominar a sua história. Leviatã, que quer fazer você, fazer o trono dele ficar tão alto a ponto de você já estar se coberto por ele. Sabe por quê? Porque o orgulho quer tomar conta das nossas vidas. E nós queremos hoje declarar que sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que o amor do Espírito Santo nos alcance, a ponto de eu não colocar limite em obedecer a voz do Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos aí, querido, que eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre você. Eu não sei se você colocou aí no seu papel algum pedido, se você precisa que o Senhor trabalhe essa área na sua vida. Eu coloquei uma lista, meu querido, porque eu quero ser moldado, eu quero ser transformada todos os dias, até que Ele venha. Até que Ele venha, eu quero ser transformada. Todos os dias eu preciso fazer uma autoanálise em mim. Você precisa fazer uma autoanálise em você. Tem pessoas que estão agindo errado, sabe por quê? Porque não querem se examinar. Não querem se examinar. Preferem apontar o dedo para o próximo e não se autoanalisam. Mas hoje é dia de renúncia. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora declarar sobre cada um que aqui está, Pai querido, na rede do YouTube, Pai querido, por cada homem, por cada mulher, Senhor, por cada um, Pai querido, que até hoje, Pai, não conseguiu, Pai, liberar perdão, não conseguiu entender o propósito, decidiu Jonas, decidiu pegar o caminho errado, decidiu estar numa direção errada. Espírito Santo, Espírito da verdade, aquele que convence o homem do pecado, aquele que entra nas entranhas, aquele que entra sobre a nossa mente, o nosso corpo. Senhor, é sobre esse Espírito Santo, é sobre esse Deus que eu libero para o teu povo. Deus, eu libero agora, eu libero, Senhor, a presença do Todo-Poderoso, a presença genuína do Espírito Santo, como flecha aí no teu coração, como flecha no teu coração, para que você seja transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito que entra e convence o homem do pecado. Talvez você está enraizado por muitos anos, talvez você aí já se acostumou e já acha que não precisa mais perdoar, que já perdoou. Querido, perdoar não é passar uma borracha. Perdoar não é esquentar sua mente. Perdoar é você falar, mencionar e não comer mais. Perdoar é você estar no meio de pessoas e que porventura o seu agressor, seja lá quem for, aparecer em você. Não precisa viver fingindo que está tudo bem, mas deixa que corrija a presença de Deus, que estende ao olho para aquela pessoa e passe adiante o seu caminho. Perdoar é olhar para trás e dizer, eu não estou mais presa. Eu não estou mais presa nesse ambiente. Eu não estou mais presa nessa dor. Eu não estou mais presa nesse lugar. Eu não estou mais presa ali naquele lugar aonde eu não deveria voltar. Mas Deus está dizendo, hoje é noite de você liberar e entrar em pensamento sobre esses lugares. Se preciso for, meu querido, se você ainda tiver uma dificuldade muito grande, toca no meu filho, no meu quarto, já tome aquela pessoa e diga para ela que você a perdoa. Mas aí isso vai ser um processo até que você chegue naquele dia e mande uma mensagem ou diga para ela, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos